Olá, aqui é o professor Marcelo do canal Resenha Forense. De volta à nossa Constituição Federal comentada. Lembrando que aqui não temos um curso de Direito Constitucional, são apenas comentários didáticos à Constituição da República. Se você quiser materiais e outras coisas do Resenha Forense, acesse o nosso site resenhaforense.com.br e veja os links na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal por gentileza e curta o vídeo, que ajuda bastante. Certo, pessoal? Vamos lá então. Eu ainda estou no artigo 1º, vejam como há muito que especularmos aqui, mesmo que o curso seja... Curso não, né? Mesmo que seja um comentário bem prático, né? Bem sucinto também. Nos vídeos passados eu comentava o caput e hoje eu avanço para os incisos do artigo 1º. Então, estamos ainda no título 1º, que traça ali os princípios fundamentais da República. E são fundamentos da República, enaltece o inciso 1º, ou melhor, é fundamento da República, enaltece o inciso 1º, agora sim no singular, a soberania. Claro, temos aqui um elemento de teoria geral do Estado. Tá? Então eu vou fazer aqui um compêndio dogmático constitucional com vocês, de uma maneira que seja o máximo possível agradável. De antemão, eu gostaria de enaltecer que muito do que constar aqui hoje, naturalmente, vem de uma percepção moderna do direito, né, com a formação dos Estados nacionais. Então, é difícil percorrer a antiguidade, o medievo, e, enfim, todo esse emaranhado um tanto complexo, né, do direito na formação, principalmente do antigo regime. Mas eu queria fazer uma indicação bibliográfica de antemão, que é essa obra aqui, ó, bem bonita. Nossa, o print ficou grande. Mas esse livro aí do Antônio Manuel Espanha, tá? Um grande historiador do direito, aliás, um dos melhores para começar. Deixa eu diminuir aqui, ó. Esse aí, Caleidoscópio do Antigo Regime. Esse livro é bárbaro, maravilhoso e não poderia ser diferente, né? Antônio Manuel Espanha, assim, todo historiador do direito tem de ler isso aqui, tá? Não só isso aqui, mas Antônio Manuel Espanha. Maravilha. Eu coloco aqui o Caleidoscópio do Antigo Regime para enaltecer e sinalizar qual é a especulação bibliográfica que vocês devem ter para entender ou tentar entender a teoria das fontes do direito no antigo regime e no feudalismo, no medievo, enfim. Esse assunto é muito complexo e tem de ser pensado com cautela. De maneira que eu me sinto à vontade agora para avançar de fato na nossa matéria e nos nossos comentários. Bom, já estou falando, né, de soberania da República Federativa do Brasil. E não quero aqui fazer uma produção historiográfica como faz a Espanha, tá? Só quero fazer algo direto ao ponto, mas enfim. Vamos comentar então o inciso 1º da Constituição. Deixa eu fechar minha Steam aqui. Certo? Pessoal, o assunto é muito complexo, então eu vou tentar fazer um grande sumário aqui com vocês das teorias a respeito da soberania do Estado. Depois vou lhes oferecer um conceito e tentar contextualizar isso com o nosso momento, com a nossa Constituição. Eu acho que fica mais didático assim. De acordo com Said Malouf, que tem assim um dos manuais mais lidos na graduação, quando se lia na graduação, né? Eu tive de lê-lo na minha época de graduação e ele tem um bom manual de teoria geral do Estado, tá? Aliás, deixa eu apagar a lousa anterior. Então, ele tem um ótimo manual de teoria do Estado e vou me basear no sumário dele para mostrar as teorias a respeito da soberania do Estado. Então, ó, é um assunto de teoria geral do Estado, tá? Teoria geral do Estado. Então, estudar soberania é estudar um elemento de teoria geral, um elemento clássico de teoria geral do Estado, e são teorias da soberania dos Estados. Teorias das soberanias dos Estados. Vou fazer um sumário aqui, depois vou citar nomes que, em tese, fazem parte dessas escolas, tá? Há várias escolas e vejam, eu quero que vocês sejam justos aqui comigo na apreciação desse conteúdo, uma vez que, naturalmente, quem se aprofundar em teoria do Estado e estudar soberania a fundo, lendo os autores, é natural que essa colocação talvez comece a soar um pouquinho problemática no quesito da nomenclatura. Já vou explicar o porquê, tá? Inclusive, quando eu arrolar os autores, nesse compêndio do Said Malouf,
vocês vão entender um pouco melhor por que que isso pode ser problemático. Mas isso aqui é uma boa grade didática, sem dúvida alguma, tá? Então, ó, teoria da soberania absoluta do rei. 2. Teoria da soberania popular. 3. Popular. 3. Teoria da soberania nacional. 4. Teoria da soberania do Estado. 5. Teoria. Ou melhor, vou colocar assim, ó, escola, como ele coloca? Escola alemã e austríaca. Seriam escolas, né? Melhor. Escolas alemã e austríaca. 6. Teoria negativista. 7. Teoria realista ou institucionalista. Esse é o compêndio do Said Malouf para tentar resumir as 7 correntes, digamos assim. Claro que não são só 7, tá? Isso aqui é uma opção didático-metodológica, enciclopédica, da divisão da matéria em termos de arranjos teóricos e de propostas metodológicas, tá? Então, para Said Malouf, que cita a posição do Sampaio Dória, né, para quem soberania, a organização da soberania, na verdade, define o próprio Estado, né? Mas para o Said Malouf, essas são as 7 teorias, e dentre os autores que formam essas teorias, a gente pode rolar o seguinte, ó. Na teoria da soberania absoluta do rei, nós temos o grande Jean Bodin. Jean Bodin. Esse autor é um clássico, tá? Ele capitaneia a teoria da soberania absoluta do rei, que foi sistematizada, como diz Said Malouf, na França, no começo do século XVI. Dentre os teóricos que desenvolveram essa tese, nós temos Jean Bodin. Tá? O nome talvez seja um pouquinho problemático, né? Quem leu o Caleidoscópio do Antigo Regime talvez flerte com alguma crítica a esta nomenclatura, mas eu gostaria de apresentar do jeito que está no manual do glorioso Said Malouf. A segunda teoria é a teoria da soberania popular. Há vários autores aqui, mas os que mais me chamam a atenção são Francisco de Vitória, Soto e o grande Soares. Eu suponho que seja o grande Francisco Soares. Se vocês quiserem estudar Francisco Soares, vejam a produção filosófica e acadêmica do meu querido amigo e estudioso, muito estudioso de lógica, o professor Marcos Rissenbel Boeira, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele dedicou, assim, talvez eu posso dizer aqui que ele dedicou sua vida ao estudo de Soares. E talvez ele veja problemas nessa nomenclatura, né? Teoria da soberania popular para alguém como Soares, enfim. Esse é o problema do manual do Said Malouf, né? Ele coloca um amontoado num nome só e fica parecendo que todos falaram uma coisa só, não é bem assim. Mas são os autores da escola espanhola, né? Tem muito a ver com a escolástica espanhola. E esses são os autores, Molina também entra aqui, são os autores que resumem a teoria da soberania popular, certo? Mas esse aqui, ó, Soares, merece muita atenção. Este é um sujeito que merece ser estudado. E, enfim, quem estudou muito deste grande escolástico foi, sem dúvida alguma, no Brasil, o Marcos Boeira. Marcos Boeira, que por sinal escreveu sobre Soares numa obra que coordenei com os amigos Bonaldo e Marcos Paulo Fernandes Araújo, né? O Renascimento do Direito Natural, da editora Totti. Certo, pessoal? A terceira teoria é a teoria da soberania nacional, que passa muito pelo ideário da Ilustração com a Revolução Francesa. Revolução Francesa. Tem muito a ver com a Revolução Francesa. Então tem muito a ver com aquele movimento liberal moderno do século XVIII, né, que descambou na Revolução Francesa. E há vários autores aqui. O Said Malouf coloca aqui, por exemplo, Maurice Horiou, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é assim que escreve, tá?
outro que ele coloca aqui, eu não sei se ele se refere ao Michel Villet, tá? Se for o Michel Villet, ele está escrito só Villet no manual, eu suponho que ele se refere ao Michel Villet. Pode ser um pouco problemático também falar em soberania nacional enquanto corrente teórica, ainda mais no contexto de Revolução Francesa, para um autor como Villet, fica um pouco estranho, tá? Mas tem muito a ver com a produção francesa envolvendo a teoria do Estado. Não necessariamente que Villet seja um adepto das correntes revolucionárias francesas, tá? Mas enfim, tá no manual do Said Malouf. Quarta teoria, teoria da soberania do Estado, que passa muito por autores da escola clássica francesa. Também teríamos aqui o nome de von Jhering, o grande Jhering, tá? A quinta corrente, grupo de corrente teórica, envolve as escolas alemã e austríaca, e aqui nós temos pensadores como Jelinek, eu acho que fala Jelinek, né, linguagem alemã, e Kelsen, os maiores representantes aí da escola alemã e austríaca, que obviamente vislumbram um Estado conforme a ótica jurídica, então uma especulação muito mais jurídica do Estado, tratando-o como uma pessoa jurídica de direito público interno, tratando também como um personagem de direito público internacional. E as escolas alemã e austríaca acabam concluindo, de algum modo, com algumas ponderações aqui, mas acabam criando uma teoria segundo a qual o poder de soberania seria ilimitado e absoluto, porque isso aqui envolve o poder constituinte originário, né? Então, se o poder constituinte originário é ilimitado, teoricamente ele pode criar e forjar uma constituição imanental não limitada. Essa é uma especulação jurídico-filosófica que tende ao direito natural, ao direito positivo, e sobre isso não quero falar aqui. Temos ainda as teorias negativistas, né? Teoria negativista, autores como Duguy, ou Duguy, o teórico francês da sociologia, né? Sociologia jurídica francesa. Escreve-se assim do jeito que eu mostrei para vocês. Fala-se Léon Duguy, mais ou menos assim, tá? Também outro pensador aqui é o Ludwig Gumplowicz. Não sei a nacionalidade dele, tá? Se alguém souber aí no chat, Gumplowicz ou Gumplowicz, não sei qual é a nacionalidade, não me atrevo a cravar aqui o jeito que se pronuncia o nome dele. Temos ainda a teoria realista ou institucionalista. Tá? Ganharam força, ou ganha força, né? Tá no singular, ganha força com a globalização. Certo? É uma teoria que tem muita força e tem muita lembrança a partir da globalização. Até porque com a globalização este conceito de soberania vem sendo repensado, né, e difere bastante dos moldes clássicos. Kelsen de algum modo previu o fenômeno, né, ao enaltecer, pelo menos em tese, a possibilidade de uma constituição supranacional, né, então a sua pirâmide ganharia um altar, né, ganharia um novo degrau ou um novo andar. Então, acima da Constituição da nação, teríamos uma Constituição da supranação, ou supranacional, né? Nas ordens internacionais, como sucede de algum modo na União Europeia, principalmente, com todos os problemas que isso pode trazer ou não. Enfim, é uma visão um tanto problemática, mas é uma visão. Tentou-se algo assim aqui, talvez com o Mercosul, mas não tem a mesma força que a União Europeia, que chegou a cravar uma moeda única em muitas nações, enfim. Não é algo que eu entenda muito também, sendo bem honesto, o direito internacional nesse nível não é
algo que me apeteça, nunca estudei muito esse assunto, mas queria só fazer esse grande compêndio aqui para vocês de teoria geral do Estado e de teorias que versam ou que trabalham o tema da soberania, tá? Se eu pudesse resumir de uma outra forma, eu citaria aqui um autor que eu achei um tanto didático. O nome dele autores, e vejam, são autores de teoria geral do Estado em geral, tá? Mas o Marcos Cláudio Acquaviva, ele tem uma teoria geral do Estado e lá a gente percebe, pelo menos no estudo da soberania, que há uma dualidade mais ou menos assim, olha, de um lado nós temos as correntes contratualistas, que são mais modernas e tentam justificar e legitimar o direito na modernidade através dessa ótica do Estado enquanto emanador de normas jurídicas, né, de quem tem legitimidade e autoridade para ditar as fontes jurídicas. E de outro nós temos a chamada pactista medieval, né, que é uma outra visão também do direito que difere bastante do contratualismo e, enfim, tenta legitimar a formação dos estados na época do medievo. Sobre o contratualismo, enquanto assunto que interessa o estudo das fontes do direito e da fundamentação do direito, procurem a obra Fundamentos do Direito, de Miguel Reale. Foi, inclusive, fichada aqui no Resenha Forense. Tem lá nos materiais, lá no academia.edu, na minha conta, tem um trabalho que eu fiz. Não é um trabalho, enfim, é só um trabalho de resumo mesmo, e eu resolvi publicá-lo, da obra Fundamentos do Direito. E lá o Miguel Reale faz uma ótima exposição das correntes contratualistas em geral, tá? Passa por todos os autores praticamente e eu acho que sintetiza bem a ideia e, portanto, dá aso a uma fundamentação filosófica da teoria da soberania e do Estado, portanto. Bom, mas feito esse compêndio doutrinário, afinal, Marcelo, e aí? O que é soberania, né? Por que a Constituição da República fala em soberania logo no inciso primeiro? Quer dizer, é o primeiro dos fundamentos da Constituição. Aqui já cabe uma certa crítica, né? O ideal aqui no inciso primeiro era colocar a dignidade da pessoa humana. Eu já colocaria a dignidade da pessoa humana no inciso primeiro. Deixaram não só para depois, mas deixaram para o inciso terceiro. Então, a pessoa tem centralidade no sistema jurídico, né? Então, a meu ver, uma falha grave da Constituinte aqui. Mas, abstrair dessa discussão, o que seria soberania, né? Eu peguei um dicionário que eu sempre gosto de consultar, é um dicionário de filosofia e ciências culturais de Mário Ferreira dos Santos. Ele define soberania. Então, Mário Ferreira dos Santos diz o seguinte: soberania é a autoridade suprema, ou a suprema autoridade. Soberania é a suprema autoridade política de um povo ou Estado, contrapondo-se a todas as autoridades inferiores. Quando se fala, diz Mário Ferreira dos Santos, em soberania nacional ou soberania popular, afirma-se que esta emana da nação ou do povo. Ó, pessoal, na minha versão original aqui, essa vírgula não está aqui, tá? Eu vou deixar do jeito que o Mário escreveu. Quando se fala em soberania nacional, soberania popular, afirma-se que esta emana da nação ou do povo. E aí diz Mário, mas o povo não tem uma só vontade, mas várias, que se manifestam através dos partidos, os quais tendem naturalmente a serem, quando vitoriosos, soberanos. Então, uma visão menos otimista do Mário Ferreira dos Santos, né? Quase que curvando-se a uma realidade sociológica inescapável, né? Por mais que a gente teorize o poder e tente refreá-lo, o fato é que, de algum modo, a Constituição é a expressão de uma soberania, é a expressão de uma vontade não individual, que em tese reflete alguma individualidade ou uma corrente majoritária de pensamento, mas não dá para correr, né? Quer dizer, alguém tem que ter o apito na boca, alguém tem que mandar
soltar e prender, né? Como dizem jocosamente por aí. Como se diz jocosamente por aí. Mas enfim, essa é a definição de Mário Ferreira dos Santos de soberania, claro que num contexto muito menos jurídico, né? Mas que serve aqui para a nossa especulação sobre o que seria a soberania, né? Então, quando a Constituição coloca essa palavrinha aí, soberania, logo no inciso 1º do artigo 1º da sua Constituição, então a República já parece que diz, não só internamente, mas para toda a comunidade internacional, o seguinte, olha, o Brasil já reconhece sua própria independência no cenário interno e internacional, e o Brasil dita para todos o seguinte: sou um poder com soberania. Então, sobre assuntos internos, decido eu. A princípio, é isso que o Estado quer dizer aqui nesse trecho da Constituição. Depois, o artigo 4º traz um refreamento disso, né, ao mostrar a postura que a República vai ter no plano internacional, com os princípios da sua atuação internacional, por exemplo, com o repúdio ao terrorismo. Mas, enfim, é isso que significa, esse é o poder semiótico da palavra soberania, logo aqui no inciso 1º. Então, um dos fundamentos da República é a soberania, ou o primeiro dos fundamentos da República. Uma outra definição que eu gostei muito, bem didática, ó, Ives Gandra. O Ives diz assim: soberania é o direito de dizer, dentro desse país, qual é efetivamente, melhor dizendo, qual é efetivamente o direito que terá de ser observado. E por isso que eu lhes disse, olha, é um recado da República Brasileira para a comunidade internacional. Porque olha só o que diz o Ives. A intromissão de outras nações no seu direito só será aceita se respaldada em tratados, pactos ou acordos internacionais. E olha, o Brasil faz parte de alguns, hein? Eu citaria aqui, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, talvez o documento de direitos humanos mais importante para nós brasileiros, né? É parte do sistema interamericano de direitos humanos, do qual o Brasil faz parte. E o Brasil faz parte porque é soberano e porque assume a roupagem reconhecida interna e internacionalmente de pessoa jurídica de direito público. Ele é um personagem no direito público internacional. Pode atuar, então, como nação, como parte, né? Outro ponto que eu achei interessante, que eu acho que vale a pena mostrar aqui para vocês, naquela grande Constituição, lembra que eu mostrei para vocês? Comentários à Constituição do Brasil, com a organização do Canottilho, do Gilmar Mendes, do Sarlet e do Lênio Streck. A pessoa responsável pelo comentário ao inciso 1º do artigo 1º, Marcos Augusto Malisca, ele traz algo que eu considero pertinente mostrar aqui, tá? Ainda que só oralmente, mas ele diz assim, olha, tem grande importância histórica aqui no conceito de soberania e neste reconhecimento do assunto da soberania enquanto elemento fundamental da teoria geral do Estado. Ele mostra um documento internacional que talvez resuma o Big Bang da matéria, digamos assim, em termos de direito internacional público e em termos de modernidade, claro. Porque ele fala assim, ó, é de grande importância histórica o Tratado de Paz de Westfália, acho que é assim que fala, assinado na Alemanha em 1648, onde se reconheceu o princípio fundamental do direito dos direitos das gentes à soberania dos estados. E ele se baseia em autores como Wilson Accioli e Said Malouf também. Por sinal, foi citado aqui no nosso vídeo mais de uma vez. Ele também cita um autor chamado Otto Kimmich, que vai nesse sentido, tá? Então, procurem depois o Tratado de Westfália, 1648, que mostra no plano internacional a importância da soberania dos estados. Bom, eu acho que isso é até instintivo para quem lida com direito há algum tempo e quem estuda relações internacionais também pode se interessar nisso. A soberania descamba
para uma infinidade de questões no direito interno e no direito internacional. Eu poderia citar aqui, por exemplo, a questão da eficácia da lei penal no espaço, né? Então, é só em algumas condições que o Brasil reconhece a eficácia extraterritorial da lei penal brasileira, artigo 5º do Código Penal, se não me engano, e isso por uma questão de assuntos que tocam a soberania de algum modo, mas vejam, a soberania é justamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês, né? O Brasil diz na República, ou melhor, já na Constituição da República, o seguinte: é fundamento da República Federativa do Brasil a soberania. Então, ela tem soberania para ditar as normas de direito doméstico, tá? Então, o Brasil é soberano. É nesse sentido que consta o vocábulo soberania na Constituição da República. Outro ponto de destaque sobre o peso da palavrinha soberania, a gente pode encontrar em institutos como extradição, né? Até vou mostrar aqui para vocês um julgado importantíssimo, né? STF, reclamação número 11243, envolvendo a República Italiana. A relatoria do ministro Gilmar Mendes e o redator do acórdão foi o ministro Luiz Fux. Caso julgado em 8 de junho de 2011. Ali ficou dito pelo Supremo, né, que a extradição tem de ser vista como um ato de soberania. Vejam, isso passa pelo artigo 1º, inciso 1º da Constituição da República. Foi um recado no direito internacional envolvendo uma relação jurídico-jurisdicional também do Brasil com a Itália, né? Se não me engano, é o caso do Cesare Battisti, tá? Abram os autos aí depois, quem quiser dar uma olhada nisso aqui. Eu estou tentando pensar em mais institutos do direito que recebem influência semântica e jurídica do vocábulo soberania. Eu também poderia pensar aqui na opção constitucional de reservar alguns cargos da República Federativa do Brasil a brasileiros natos, né? E isso se dá por uma questão principalmente de soberania, né? Vejam depois aí, então ver artigo 12, parágrafo 3º, se não me engano, da Constituição da República. Lá vocês verão que só um brasileiro nato pode ser presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil. Isso se dá por questões de soberania. Não é? O presidente do Senado também tem de ser brasileiro nato. E é engraçado, né? O ministro do Supremo tem de ser brasileiro nato. Mas é possível que haja brasileiro naturalizado em outras cortes. Eu dou um exemplo, né? Nós temos no STJ o ministro Félix Fischer, que, se não me engano, é brasileiro naturalizado. Na verdade, se ele tivesse nacionalidade nata, se é que tem, ele seria alemão, ou é alemão e brasileiro. Enfim, o Félix Fischer não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, por uma opção constitucional. Está no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, mas implicitamente podemos dizer que isso está contido no inciso 1º, na regra da soberania, no artigo 1º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Outro exemplo, outro instituto possível de ser citado envolve a soberania popular, que talvez seja a mais legítima de todas, né? A soberania popular é revelada, por exemplo, nas eleições. Nas eleições para deputado federal, para senador, para presidente da República. E também nas consultas populares, né, reveladas em plebiscito e em referendo. Tá? Pessoal, aí, a partir daqui já começa a ficar uma longa divagação e foge do meu propósito. Então, aqui a ideia é realmente mostrar o básico do básico, e eu dou por comentado o inciso 1º do artigo 1º da Constituição da República. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu comento com vocês o inciso 2º, se não me engano é o da cidadania, deixa eu olhar aqui, isso, é o da cidadania, tá? Mas isso fica para o próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau!